informações do Cruzeiro. Tem que ver se eu caibo nessa agenda, né? Porque Mariana Spinelli em Belo Horizonte, eu sei que ela tem outras prioridades, mas se eu entrar na sua agenda, Mari, adoraria sim sair pra gente fazer alguma coisa, falar de Cruzeiro e Atlético, porque olha, o que não para de ter aqui nessa Minas Gerais é notícia de mercado. Cruzeiro, mais uma vez, anunciou um acordo aí, Fabrício Peralta, a gente já tinha trazido com antecedência a informação de que ele estava acertado com o Cruzeiro, mas de fato o Cruzeiro anunciou o acordo dessa negociação, né, da vinda do volante paraguaio de 21 anos para Minas Gerais, então é esperado para fazer exames. Ele é o último reforço dessa janela de transferências que ainda é aguardado. Hoje à tarde tem a apresentação do Jonathan Jesus, que também é um jovem zagueiro que estava no Ceará. Então a gente está falando de 7 reforços que chegaram nesta janela, com o novo CEO de futebol Alexandre Matos, a nova SAF do Pedro Lourenço. E aí tem Cássio, tem o Jonathan Jesus, tem o Fabrício Peralta, o Wallace, Matheus Henrique, Caio Jorge e Lautaro Dias. São vários jogadores. É claro que pontualmente, se o Cruzeiro precisar por questão de lesão ou algo do tipo, vai pensar em trazer mais reforços. O Pedro Lourenço já deixou muito claro que o problema não é gastar quando a gente pensa em investimento para o Cruzeiro, mas por enquanto eles estão bem felizes, satisfeitos com o que trouxeram para esta continuidade da janela que abre no dia 10 de julho. A gente lembra que foi um investimento de mais de 180 milhões de reais feitos não somente com os jogadores que foram comprados, mas também adquiridos, né? Porque alguns vieram por empréstimo, mas também jogadores que renovaram sua situação por aqui, enfim. Então, mais de 180 milhões de reais investidos nessa janela. O Cruzeiro enfrenta o Flamengo nesse final de semana, está motivado por uma vitória aí por 2-0 contra o Atlético Paranaense em casa. O técnico Fernando Seabra não perdeu novos jogadores, Zé Ivaldo está suspenso com o 3º cartão amarelo, mas tem aí Rafa Silva e Juan de Neno ainda no departamento médico, não perdeu ninguém por essa questão. O jogo é 6h30 da noite, lá no Rio de Janeiro, onde estará Bruno Vicari, mas te espero para Minas Gerais aqui, Mari, porque Belo Horizonte também tem o molho, viu? E tem muito. Quero fechar o vídeo para falar sobre o Cruzeiro. Quase todo dia a gente traz notícias da Raposa em relação a contratações, reforços, mas quero contar também sobre possibilidade de vendas. Para começar, vamos falar sobre Oliveira, volante / zagueiro, que esteve emprestado ao Valladolid nos 6 primeiros meses desse ano. Passagem bem boa por lá. Ele jogou 11 partidas na reta final da temporada. Desses 11 jogos, 9 como titular. E foram 7 vitórias, 2 empates, 2 derrotas. O Valladolid, tendo o Oliveira como titular, só perdeu uma única vez. E o crescimento do time passa muito pela entrada do Oliveira na equipe. Apesar disso, já está descartada qualquer possibilidade de o Valladolid comprar o Oliveira. Conversei com um dirigente da equipe do Ronaldo Fenômeno e ele falou que o número de estrangeiros há um limite curto para os times da primeira divisão, e a ideia é utilizar essas vagas de estrangeiros com jogadores mais decisivos, entre eles, por exemplo, o Endrick. Ronaldo está tentando convencer o Endrick e o Real Madrid que um empréstimo para o Valladolid pode ser algo interessante. Sem a possibilidade de acordo com o Valladolid, o Cruzeiro volta a estaca zero na busca por interessados no Oliveira. A ideia era vendê-lo por 3 milhões de euros, que equivalem a mais ou menos 17 milhões e 600 mil reais. O Vasco demonstrou a intenção de contratar o Oliveira, mas, segundo um dos representantes do atleta, abre aspas, os clubes estão negociando, só que existem alguns entraves financeiros importantes. O Vasco considerou essa pedida de 3 milhões de euros muito alta e tenta convencer o Cruzeiro a negociá-lo por empréstimo até dezembro. Nas últimas horas surgiu a informação de que o Brighton da Inglaterra, que é o atacante Arthur Viana, só 20 anos de idade, torcedor do Cruzeiro, começa a conhecê-lo jogando pelo time principal. Foram 2 partidas só, né? Minutos finais, 75 minutos se somados os jogos contra Vasco e Bahia. Antes de gravar o vídeo, eu consultei um dirigente do Cruzeiro para saber se já havia existido proposta, sondagem ou algo do tipo. O Cruzeiro afirma que não tem conhecimento sobre esse suposto interesse do Brighton, atleta que foi contratado pro Sub-20 na temporada passada, depois de fazer as suas categorias de base no Grêmio, temporada de 2024. No Sub-20, bastante interessante, de 16 jogos e 10 gols no profissional, ainda não balançou as redes, mas vem sendo aproveitado pelo Fernando Seabra. Se pintar qualquer novidade, conto pra vocês. Ô, Camidão, o Lucas Oliveira não ajudaria... Tô falando pra compor, tá? Já que o Neres tá aí, não, Lucas sim. Oliveira, eu acho o Lucas Oliveira melhor que o Neres. Faz sentido. Ele não, pra compor, ele não é... Pra que vendê-lo?
ele é melhor que o Palácios, ele é melhor que um monte de jogador que tá ali compondo. que tá ali, né? Acho que ajudaria sim, mas eu não acho que esse é o momento do Lucas Oliveira voltar também. Eu acho que passou o tempo. Infelizmente, porque ele é um atleta que entregou. Inclusive, foi muito legal a participação dele no Real Valladolid. Foi muito legal. Né? Principalmente na reta final, trabalhando com o professor Paulo Pessolano. Foi muito legal, CJ. Mas eu tô de acordo com o senhor. Ele ajudaria sim. A contratação de Fabrício Peralta pelo Cruzeiro foi motivo de grande entusiasmo por parte do jogador, que expressou sua empolgação ao anunciar a novidade. Após a finalização dos procedimentos burocráticos, o paraguaio assinará contrato com o clube. Através de uma colaboração com o perfil oficial do Cruzeiro no Instagram, o volante enviou uma mensagem à torcida, demonstrando sua ansiedade em se juntar à equipe. Com 21 anos de idade, Fabrício Peralta irá desembarcar em Belo Horizonte em julho, após sua participação na Copa América pela seleção do Paraguai. O jogador, que pertence ao Cerro Porteño, será adquirido pelo Cruzeiro por $3 milhões e passará por exames físicos e médicos na Toca da Raposa 2 antes de assinar o contrato. Nas redes sociais, Peralta se despediu do clube onde começou sua trajetória no futebol, agradecendo pelos 7 anos de história e dando início a um novo ciclo com o Cruzeiro. E aí, galera, o que acharam? Deixe nos comentários. Não se esqueçam de deixar o like e de se inscreverem no canal e ativar o sininho para receber as notificações. Até mais, Nação Celeste! Vamos pra frente!